Indo diretamente à questão, a regra de finanças é essencialmente gastar menos do que aquilo que nós ganhamos. Mas nos dias de hoje nós assistimos o inverso. É que nem na vida. Na vida, subir a escada é mais difícil que descer a escada. Descer é fácil. Eu sou 10 andares, eu termino em 5 minutos. Mas para subir 10 andares, eu posso fazer em 1 hora de tempo, dependendo do meu fôlego e por aí em diante. As pessoas têm rapidez em subir, mas depois também não põem travão ao descer. Como tudo na vida, nós vivemos numa sociedade em que o esforço é puxar para trás. Mas o segredo onde é que está? O segredo está no nosso termostato. Nosso termostato financeiro. Né? Nosso termostato financeiro está programado para funcionar abaixo de 0. E nós acompanhamos esse termostato de forma inconsciente. Agora, o que precisamos de fazer? Precisamos de nos reprogramar. Reprogramar significa o quê? Ter consciência sobre dinheiro. Para ter consciência sobre dinheiro é preciso fazer o quê? É preciso aprender as habilidades de como lidar com dinheiro. Estou a falar de quê? Estou a falar de inteligência financeira e também falei de programação financeira. Se eu ter esses dois termos em cima da mesa, eu vou conseguir ter um equilíbrio. O que nos faz gastar mais daquilo que nós ganhamos? Uma das primeiras causas é o analfabetismo financeiro. Muita gente, apesar de ser estudada, graduada e por aí em diante, ainda no campo financeiro é analfabeto. Eu dou sempre os meus parabéns à STV por insistir sempre nessa questão de alfabetizar as pessoas financeiramente. Porque quem é alfabetizado financeiramente já tem um caminho meio andado para a prosperidade financeira. Boa. Muito bem, já começamos aí a nossa conversa. Daqui a pouco, recorde-se que vamos abrir as linhas telefônicas. Queremos que você também participe neste debate. Mas, Atanásio, quais as perguntas que devemos nos fazer antes de fazer um orçamento mensal? Porque as minhas perguntas, será que são iguais às de Luís, por exemplo? Começou muito bem. O que estraga naturalmente o desenvolvimento das pessoas no campo financeiro é a comparação social. Não é? E quando eu estiver a fazer o meu orçamento, quando eu fazer o meu plano de vida, eu não posso me comparar ao ciclano, beltrano, fulano. Nem a Nízia comparar-se ao Luís. Certo. Agora, é preciso, eu sempre digo, o que é importante para mim, o que é prioridade para mim, o que é de fato rentável para mim. Porque, antes de ir ao orçamento, só quero chamar aqui a razão. Se você recebe 5 e gasta 5, fica com 0. Até ali não é equilíbrio. Porque muita gente pensa que equilíbrio é ficar zerado. Okay. Ficar zerado já é uma questão preocupante. As pessoas nunca podem ficar zerado, porque nós voltamos àquele conceito básico que sempre rebatemos aqui. Rendimento igual ao consumo mais a poupança. Se você ficou com um orçamento 0, depois de fazer as despesas e por aí em diante, então quer dizer que está à beira de um passo do precipício. Então é preciso pôr a mão na consciência. Okay. Mas o agravante é quando nós gastamos mais que ganhamos. Se eu ganho 5 e gasto 6, eu gastei dinheiro de quem? Não gastei o meu dinheiro. Com certeza. Gastei o dinheiro de uma outra pessoa. E é preciso saber que gastar dinheiro de uma outra pessoa pode nos custar caro. É que as pessoas não têm muita noção sobre o crédito.
as coisas estão a acontecer. A geleira está recheada, mas não foi com seu dinheiro. Se não foi com seu dinheiro, terá que pagar. E o preço, normalmente, é um preço muito elevado, porque outra pessoa abriu mão e entregou a si esta oportunidade. Naturalmente, esta pessoa precisa de uma remuneração. Esta remuneração vai ser os juros. E os juros são destrutivos no campo de finanças. Boa. Agora, a primeira questão, quando eu faço o orçamento, é quanto é que eu tenho. Ok. Então, fazemos o somatório dos nossos rendimentos. É isso? Queres perguntar se quando faz os nossos rendimentos, quer perguntar se é do marido, da esposa e por aí em diante. Seja como for, Atanásio. Pode ser, podemos colocar aqui duas situações, do solteiro, do casado, do empreendedor, enfim, daquelas pessoas que têm um rendimento. É o somatório de tudo aquilo que nós recebemos? Eu vou mais longe, ok? Numa família, o rendimento é o somatório das entradas que lá temos. Okay. Vamos lá supor que é um casal. O rendimento ali vai ser da esposa e do esposo. O esposo recebe 5, a esposa recebe 25. O rendimento é 30. Okay. Está claro? A esposa não recebe nada. O esposo recebe 100. O rendimento é 100. O casal ganha 100. Mas, por incrível que pareça, há casas que não só vivem a esposa e o esposo. Há outros que têm rendimentos, há outros que estão na idade ativa. Sim. Então, devemos chamar a esses também. Também incluímos, se forem filhos, sobrinhos... Devemos chamar a esses, não há almoço grátis. Devemos chamar a esses. Porque, muitas das vezes, algumas famílias subcarregam-se, assumem despesas que não são delas. Okay. Vamos supor que eu tenho uma visita. Ok? Tenho uma visita. Naturalmente, a visita é sempre bem-vinda. Com certeza. É sempre bem-vinda durante quanto tempo? Num tempo limitado. Se eu tiver uma visita de 1 mês, 2 meses, 3 meses... Já é da casa. Já é da casa. E essa visita, sempre que vê, e aqui nessa casa tem dificuldade financeira, vai sair, sempre vai arranjar um amigo e vai voltar embriagado. Então, esta pessoa tem responsabilidade aqui, tem que se justificar. Por mais que ela não trabalhe, dizer, não, pagaram-me lá. Se você teve o discernimento de sair numa casa onde tem dificuldade financeira e ao voltar vem e rota nesta casa, então quer dizer o seguinte, você tem obrigações por cumprir nesta casa. Então, é o somatório de todos. Se tiver um filho que trabalha, o filho também, não, mãe, pai, porque eu tenho que construir. Não, enquanto não constrói, há uma parte que também tem que deixar aqui. Okay. Então, o rendimento tem que ser unificado e o orçamento tem que ser unificado. E os gastos têm que ser discutidos. Certo. Desculpa, Luís. Atanásio respondeu praticamente uma das perguntas de quais os rendimentos, aliás, as perguntas, eu perguntava o que é que nós devemos nos questionar antes de fazermos aí o nosso orçamento. Respondeu aqui a pergunta primária, acredito, sabermos quanto é que nós ganhamos. Quais os outros fatores que devemos prestar atenção? Sim, então... Este é a ponto de partida. O que eu tenho, né, sempre quando eu quero resolver um problema, o que eu tenho, com aquilo que eu tenho, o que é que eu faço? Okay. E como é que eu faço? Quando é que eu faço? E aonde é que eu faço? E eu, sabendo de tudo isto, naturalmente, eu vou ter uma direção muito clara onde aplicar. O que eu tenho? Tenho um salário. O que eu faço com este salário? Primeiro, vou dividir as minhas despesas. Quais são as despesas prioritárias? Nesse caso, as despesas que eu não posso adiar de hipótese alguma. E depois, do que sobrar, o que eu faço? Ou também dividir aquilo que eu sei, o padrão. Qual é o meu padrão? Muita gente até tem dinheiro, mas o grande problema é que ele não divide, não classifica ou não sabe qual é o seu padrão. Sim. Olha,
jantar fora. Toda a gente pode jantar fora. O grande problema é onde jantar. Ok. E também o grande problema é quando jantar. Como jantar. E por aí em diante. Então, esses aspectos todos, nós resumimos em um padrão de vida. Boa. Muito bem. Vamos avançando. Já estou satisfeita. Boa. Muitas vezes, Atanásio, ao longo do próprio mês surgem diversas propostas. São festas em algum momento ou até imprevistos. O combustível pode acabar antes do mês terminar e já gastamos tudo o que tínhamos previsto para o combustível. Como é que nós contornamos estes convites que surgem fora do tempo, estes imprevistos que vão surgindo também, por forma a não acabarmos gastando 6 enquanto só temos 5? As pessoas não sabem que não também é uma resposta. Okay. As pessoas estão mais empenhadas em agradar a sociedade. Por que nós gastamos muito mais daquilo que nós realmente ganhamos? Porque uma das razões é nós querermos posicionar-se à frente, porque a sociedade classifica aqueles que gastam mais como bem-sucedido. Se o Luís for promovido a diretor-geral da STV, a primeira coisa é ele dizer assim: bom, eu para Manhãs Alegre vou de uma forma simples. Chego no guarda-fato, abro e já está lá. Mas se for promovido a diretor-geral, primeira coisa, antes de mais nada, e no primeiro dia logo só para ver, eu sou um diretor, não posso sair assim. Primeira coisa é, vai olhar para o seu carro. Fazer, bom, este carro não dignifica a uma posição do diretor-geral. O estilo, até a voz muda, o semblante muda e por aí em diante. Mas, na verdade, é algo que nós pomos na nossa cabeça. Não importa esses atributos para eu ser um diretor-geral. Os atributos mais importantes é o meu conhecimento técnico, é a minha capacidade de inovar e por aí em diante. Mas nós olhamos, aquele que compra o carro mais potente, com um valor muito mais elevado, é o que é bem-sucedido. Isto tem muito a ver com a psicologia do dinheiro. Então, normalmente o dinheiro cai na mão dos despreparados. Se o dinheiro cai na mão do despreparado, esta pessoa vai fazer o uso abusivo do dinheiro. Então, respondendo à sua questão, não é uma resposta. Muita gente passa o mês todo final de semana fora, sem tempo para a sua família, sem tempo para os seus investimentos, sem tempo para ele mesmo, porque todo final de semana é padrinho. Está claro? Todos final de semana é padrinho. E ser padrinho custa. Ser padrinho é caro. Por mais que não tire diretamente o valor para apoiar os noivos, você, para ser padrinho, tem que ir com um vestido diferente da semana passada. Né? Depois vem os presentes. E por aí em diante. Depois tem aquela velha máxima: o padrinho ou paga o hotel ou paga o carro do noivo. Ou o bolo. Né? Ou outro até vai mais longe, salão e por aí em diante. Mas há gastos que não são meus. Eu não posso assumir gastos que não são meus. E se a fatura vier enquanto não é para si, é só dizer não. Há um convite inesperado. Se não está dentro do seu padrão de vida, diga não. Não há de alterar nenhum pedaço. Pelo contrário, só vai reduzir a sua conta bancária, vai corroer a sua poupança. Boa, muito bem. Recordar que daqui a pouco vamos abrir as linhas telefônicas. Queremos que também faça parte desta conversa que nos fere e nos cura ao mesmo tempo. Vamos sempre dizendo isso. Bem, e as nossas metas, Atanásio? Já disse aí claramente que não podemos nos comparar para termos ter um equilíbrio financeiro. Não podemos nos comparar. Cada situação é uma situação. Até podemos ter o mesmo rendimento, mas cada um sabe, não é, como deve ser o seu estilo de vida. E as metas, como é que nós fazemos com elas, Atanásio? Às vezes queremos comprar uma casa,
queremos construir ou comprar mesmo, às vezes queremos um carro e até mesmo viagens, né? Eu costumo dizer que o mês de novembro e de dezembro é o mês de frustrações, e janeiro, inclusive, é o mês de frustrações, porque depois, de repente, vamos ver o amigo vai postar que comprou um carro ou concluiu a casa, ou está naquelas viagens maravilhosas que tanto almejamos, mas não conseguimos. Como é que, afinal, organizamos essas nossas metas? Bom, primeiro é preciso nós pegarmos este nosso coração, que muitas das vezes está amargurado. Muitas das vezes não conseguimos aplaudir os outros. Muitas das vezes queremos estar sempre em cima dos outros. E quando os outros aparecem com um carro novo, a primeira coisa não é nada. Eu posso fazer o melhor que ele. Quando alguém vem, posta uma foto, está a ostentar. Sim. E por aí em diante. Então, nós temos que curar as feridas que nós temos. E essas feridas que nós temos, somos nós que sempre, dia após dia, estamos a tirar as crostas. E essas feridas nunca saram. Pequena comichão, quer dizer, se a ferida está a dar comichão, é porque está quase a sarar, mas pequena comichão estamos lá. Quando já tem aquela parte, a camada preta, estamos a tirar. E, então, é necessário que as metas sejam metas individuais. As metas dos próximos não são as suas metas. As conquistas dos próximos não são as suas conquistas. É preciso nós sabermos aplaudir enquanto a nossa vez não chega. Certo. Então, tudo faz-se com base naquilo que é o meu orçamento. Okay. Se o fulano de X, o fulano de Y está em Dubai, é que ele planificou-se para ir a Dubai. Você não há de próximo ano também dizer que não, como o fulano de X foi a Dubai, eu também no próximo ano quero ir a Dubai. Então, é necessário nós termos metas próprias, não sofrermos influências externa. Certo. É que muitas das vezes nós tomamos decisões por impulsos. Em finanças, impulsos, emoções não são para decidir qual é o investimento a fazer. Para eu fazer um investimento, eu tenho que pôr a cabeça bem no lugar e estar frio, não agir de coração quente. Certo. Então, as metas devem muito serem discutidas em família. Ok? Normalmente, se as nossas metas, e as metas não podem ser de curto prazo, nós não podemos querer ser imediatista. Certo. Não é? Casa, querendo como não, um dia, vamos ter. Não é? Então, se vamos ter, por que eu vou correr? Se eu correr, eu vou fazer com que eu tenho que usar o dinheiro dos outros. Pois. Usando o dinheiro dos outros, quer dizer que eu tenho que ter custos. Ainda bem que tocou nessa questão de vivemos de imediatismo. Vou colocar aqui como exemplo a camada juvenil. Por exemplo, queremos carro, ou queremos construir casa, ou queremos fazer uma viagem. Até podemos até não colocar o dinheiro do outro, conforme a Atanásio diz. Mas, por exemplo, já vi gente a sacrificar, por exemplo, os 60% do seu orçamento mensal para atender essas metas. Então, quer um carro, não vai sacrificar dinheiro do outro, entretanto, vai sacrificar, por exemplo, os 60% dos seus rendimentos. O que isso pode implicar em termos de equilíbrio financeiro ou desequilíbrio financeiro, para melhor dizer? Bom, não há como não tocar no dinheiro do outro, porque o orçamento dele já é um orçamento limitado. Sim. Não é? Se você já tem um orçamento limitado, tem já coisas programadas, sempre que aparecer algo que não está programado, vai fazer com que você vai pegar aquela poupança que estava destinado ao investimento, ou estava destinado à construção do seu sonho, ou estava destinado à sua viagem, por aí em diante, vai destruir aquela parte. E como é que você vai repor aquela outra parte? E o outro grande problema é essas coisas, esses termos, amanhã vou repor. Não é? Sexta-feira estamos na barraca, amanhã vou repor. Não é possível repor sem nenhum esforço. Nós temos que ganhar mais para gastar mais. O problema
não são os gastos, como eu falo sempre. Nós não gastamos quase nada. Os problemas não são os gastos. O problema é que nós gastamos não na proporção em que ganhamos. Ok? Nós ganhamos de forma aritmétrica e gastamos de forma geométrica. Não é possível. Onde se gasta, nós sabemos onde se gasta. Em Dubai gasta dessa maneira. Em Mônaco gasta e por aí em diante. Mas eles ganham de forma exponencial também. O grande problema é que nós estamos toda hora a nos concentrar nos gastos. Nós também devemos fazer o esforço de aumentar os nossos rendimentos. E para aumentar os nossos rendimentos, há privações que nós temos que fazer. Falou de camada jovem. Sim. A camada jovem, com 25 anos, já está a pensar, ou já está a se comparar com alguém que está na praça há 50 anos. Não tem como comparar com isto. Não tem como não se aleijar nesta corrida. Sim. Então, é necessário dizer o seguinte, ok, tá bom. Quando eu chegar aos 50 anos, nós devemos fazer esforço de querer chegar aos 50 ou viver mais e por aí em diante. Então, quer dizer que há metas, há passos que eu devo seguir para ter um equilíbrio. A casa própria, sim senhora, eu vou construir a casa própria. Okay. Eu posso começar com uma casa. Não há problema em ter 5 casas. Não há nenhum problema em 5 casas. Mas o grande problema é que as pessoas querem ter a casa dos sonhos na primeira casa. Okay. Entenda, na primeira casa é onde nós aprendemos a construir. Mas, infelizmente, vocês veem mansões, de qualquer maneira, mal feito, tortas, sem estética. É verdade. Mas gasto todo o suor. Por quê? Porque ele já quis estar no topo logo na primeira casa. Antigamente, o que nós fazíamos? Primeiro vou começar na dependência. E hoje já não se incentiva isso. Por que você vai começar na dependência? Faz tudo de uma única vez. Não. Nosso orçamento, nossa experiência, nosso conhecimento muda de ano após ano. Há pessoas que fazem esforço para fazer uma casa faraônica. Assim que termina a casa faraônica, quando ele olha para aquela casa, até não é ele, são os filhos que dizem: pai, onde você estava com a cabeça? Que planta é esta? Né? Por quê? Porque levou 10, 15 anos a fazer uma casa e as coisas saem de moda. Então, ele pode muito bem começar passo a passo. Eu estava a dizer o seguinte: na primeira casa é nós onde levamos mais cabeçadas com os pedreiros. Né? Não temos experiência de nada. As coisas saem de forma errada e por aí. Não há problema. Mas também podemos fazer tudo certo logo na primeira tentativa. Então, se eu quiser fazer tudo certo na primeira tentativa, eu tenho que olhar para aquilo que é o meu orçamento, aquilo que são as minhas condições e fazer passo a passo, à medida. E à medida que eu vou crescendo, eu também vou melhorar as minhas condições. Nada me importa que eu tenha uma casa pequena hoje, amanhã saia dali, aluga aquela casa e vá para uma casa maior. Essa coisa de padrão de vida, eu vou contar uma história. Eu tenho um colega que eu sempre digo a ele é burguês. Nunca sabemos quando ele está no novo emprego, nunca sabemos quando é que ele está mal, nunca sabemos quando ele está no topo. Ele está na Soma Shield, de repente vai no Belo Horizonte. E nós perguntamos: você estava na Soma Shield? Estava no Belo Horizonte? Sim, eu estive na Soma Shield, numa casa de chão, primeiro andar e por aí em diante. As coisas começaram a apertar, mas eu quero viver numa casa de chão, primeiro andar. Então, na Soma Shield estava 100 mil meticais, eu vi que já não consigo pagar 100 mil meticais, mas o meu desejo, aquilo que eu fiz, aquilo que eu tracei é viver numa casa de chão, primeiro andar. Então, fui viver no Belo Horizonte, numa casa muito maior que a Soma Shield, numa condições maiores que a Soma Shield, mas a um preço de 30 mil meticais. Então, ele poupou 70 mil meticais. E com aqueles 70 mil meticais, ele aplica em investimentos. E este sempre está a viver, como se diz, numa uela.